Glória. Entre agora nessa transmissão ao vivo, são 9 horas e 15 minutos e eu tô numa pontualidade britânica hoje, né? 9 horas e 15 minutos e eu conseguindo entrar aqui no horário certo. Vai se aproximando, que Deus fale muito ao seu coração nessa noite, que Ele possa realmente fazer o que é preciso por você, que Ele possa te surpreender, que coisas maiores aconteçam em sua vida a partir deste ponto em que você escuta o que vem do Espírito, assimila para a sua vida, vai realmente intensificando em carne diante de você o que é preciso para esse tempo, para esse episódio, que Deus realmente venha mover a mão dele e fazer por você algo muito maior. A live hoje é toda especial porque eu sei que Deus já preparou uma mensagem de equilíbrio, tanto moral, mental, emocional, espiritual para a sua vida. Deus não está preocupado apenas com o seu âmbito espiritual. Não é apenas uma questão de te deixar de pé, mas te deixar realmente confiante, realmente com o coração confiante no que Ele falou e nas coisas que Ele te prometeu. Bem verdade é que por muitas vezes a gente fica sem entender o processo. E muitos até em sua volta não entendem porque você ainda está lutando por isso, porque você ainda está guerreando por essa guerra, porque você ainda está batalhando por essa batalha, mas Deus vai mover tudo que for preciso ao teu favor. Você crê nisso? Eu quero que você nesse momento já comece a divulgar essa transmissão. Já começa a divulgar essa transmissão com o maior número de pessoas e que o Espírito de vida trabalhe muito nessa noite de segunda-feira, que ele fale muito ao seu coração, que realmente você esteja atento, não ao que sai dos meus lábios, porque isso aqui, eu sou humano, mas eu sei que Deus me usa como objeto dele na terra. Eu sei que ele tem a capacidade de fazer através de mim e através de você coisas grandiosas. Eu não vou diminuir o seu valor e nem o meu valor. Eu sei que Deus nessa noite pode pontuar e acentuar algo em muito acréscimo sobre alguém que está aqui pedindo a Deus e dizendo: Senhor, fala comigo. Senhor, preciso ouvir tua voz. Senhor, entra com justiça, entra com teu mover. Deus, por favor, eu não quero continuar do jeito que estou. E Deus não vai deixar você permanecer da forma que está. Deus não vai permitir que tudo em sua volta, na sua vida, no seu dia a dia, esteja condicionado ao fatalismo, às dores, aos processos complicados, impossíveis. Eu sei que Deus, quando Ele coloca algo diante do seu coração, Ele colocou isso no seu coração, Ele permitiu isso estar diante de você. Não é para que você opere com um fracasso, não é que você viva e nade nas incertezas e morra na praia, sem atingir lugares mais altos. Eu profetizo em nome de Jesus, que o Espírito de vida bradará sobre você de uma forma tão profunda, ainda nesse mês de março, para mostrar para você que Ele não é o Deus que confunde a sua mente, que te deixa ir à beira de um naufrágio, pensando que todas as alternativas que você tomou até hoje, as escolhas, a impulsão, de continuar lutando, acreditando, guerreando por uma guerra, por uma batalha, isso não é coisa não é em vão não. Deus não colocou isso no seu coração, Deus não pontuou isso diante da lebrecande, a sebra da sua vida, para que você olhe em volta e diga: pronto, acabou para mim, porque ninguém está fazendo nada, porque ninguém me ajuda, porque não há efetivo de elaboração, não há efetivo de ajuda, de suporte. Realmente existem algumas guerras que você enfrenta, que eu enfrento, que vai ser só você e Deus. Você vai chorar, vai dizer: Deus, coloca mais alguém. Deus, eu quero só o apoio de fulano, de cicrano. Deus, por favor, faz isso. E Deus não vai permitir que nada, expressamente nada, esteja diante de você a não ser Ele. Então eu não vejo que Deus vai te confundir ou vai te cansar. Ele, pelo contrário, fará o que for preciso para mostrar que você nunca lutou uma guerra sozinha, nunca batalhou uma guerra só, nunca enfrentou uma circunstância adversa sozinho. A mão de Deus continuará se posicionando por ti, mesmo quando a sua mente, o seu coração e os seus processos se tornam tão minúsculos e você fica se questionando o porquê de tanta demora. Por que está demorando? Fala e nada acontece. Muita coisa é dita, mas nada está acontecendo. Então aí chega o momento do extraordinário de Deus.
Chega o momento de Deus repaginar uma história, uma vida inteira, uma complexidade enorme, uma história que poderia realmente ser descontinuada, uma história que poderia fracassar e à beira do insucesso e pronto, acabou. Mas Deus vai mover o que for preciso só para cumprir, expressamente com uma boa palavra que foi dita ao teu respeito há tempos atrás e que até agora você fica tentando entender. Um processo que te desgasta muito, que toma muito conta do teu cotidiano, que toma muito conta de uma mentalidade que já foi tão obstruída, um processo tão cansativo, tantas coisas ficaram ao redor destroçadas, fora do lugar. Aí Deus continua bradando e falando que Ele é o Deus que tem o poder de fazer por você o que ninguém mais acredita, o que ninguém mais potencializa em verdade sobre você. Por vezes até mesmo você se olha no espelho e diz: eu acho que eu não tenho mais capacidade, eu acho que por aqui acabou e eu não consigo mais. Aí Deus vai lá e continua movendo, né? Com muito potencial a mão dele, continua movendo muito além da sua existência, aquilo que até agora você desconhece porque ainda não aconteceu, mas a boa palavra ao teu respeito acontecerá, a boa palavra lançada ao teu respeito acontecerá, o bom pensamento interligado ao teu futuro, que foi escrito e dirigido por Deus, estará nítido sobre você. Você não morrerá à beira do caminho, tentando no meio dos seus fracassos e das suas tentativas, apenas vivendo por viver. Algo acontecerá e de forma tão surpreendente haverá essa intervenção para que o de repente de Deus aconteça e nunca mais você viva uma história rotineira, nunca mais viva uma história natural. Diante da sua vida e diante dos seus fracassos se manifestará o sobrenatural de Deus, e você vai entender de uma vez por todas que a todo custo e todo momento Ele está presente com você e você vai viver as promessas que estão designadas para a tua vida nesse tempo. Você crê nisso? Você crê que Deus pode fazer do nada o tudo? Você crê que por mais que muitos desistam à beira da fuga, do caminho, e parem, e nunca mais prossigam, você não vai parar? Você vai continuar. Existe um processo e um propósito em excelência sobre você. Eu acredito muito numa unção de resiliência sobre você, porque há tempos você tem me escutado, você tem escutado o que Deus tem falado. Você ainda não está vivendo todo o processo, a promessa ainda não se cumpriu, claramente, mas você está crendo. E sabe por que você crê? Porque tem um processo de resiliência sobre você. E essa resiliência te coloca novamente ao posto da espera, ao contemplar as sinalizações e continuar confiando que essas sinalizações não são humanas. Esse falar não é humano. Isso aqui não é elaborado na minha linguística, não é um procedimento humano, humanístico. Isso não é psicologia da alma, não é psicoterapia do coração. Isso é um processo espiritual e Deus vai fazer com que você viva tudo que é necessário, doa quem doer, custe o que custar. Você não nasceu e não viverá de favores. Você realmente contemplará a manifestação de Deus, mesmo que esteja agora no pouco, mesmo que no diminutivo você não consiga entender, mesmo que a longo, a curto prazo muita coisa tente reter. Deus fará o que for preciso para manifestar o cuidado dele diante da sua história. Então, antes de eu começar a entrar aqui na leitura profética direta para o seu coração, eu quero te dizer só mais uma coisa. Diante de tudo que você pode viver e passar, a mão de Deus estará interligada com você. Diante de tudo que você pode viver ou passar, o cuidado de Deus se interligará de uma forma profunda, gloriosa, majestosa, que você não viverá e não passará apenas por esse momento, por esse desvio, por esse olhar. A manifestação clara de Deus se manifestará e você verá o cuidado dele. E diz o Senhor: descansa o teu coração, porque eu sou Deus. Descansa o teu coração, porque eu sou poderoso e eu vou fazer o que ninguém pode fazer por você.
Você crê nisso? Então eu convido você a divulgar essa live agora com o maior número de pessoas que você puder. Enquanto isso, eu vou deixar aqui uma canção. Vou cantar uma canção que tem por título Não Ceda. É o que o Senhor está tocando diante de mim, para nesse momento de quebra-banda sebra ministrar o seu coração. Então, enquanto eu estiver cantando essa canção, eu quero que você divulgue essa live com o maior número de pessoas. Divulga a live com o maior número de pessoas, amém? Aleluia! Não ceda, irmão, não ceda. A lâmpada de Deus ainda está acesa. Deus não deu ainda a última palavra. E o milagre ainda pode acontecer. Pois no nome de Jesus Cristo há poder. Poder para curar, irmão, não será. Poder para quebrar todas as cadeias. Deus não deu ainda a última palavra. Escuta isso, olha. Quando Ele der, o céu vai se abrir. Quando Ele der a paz, vai te acalmar. Quando Ele der a última palavra, tua vitória vai chegar. Quando Ele der, o céu vai se abrir. Quando Ele der a paz, vai te acalmar. Quando Ele der a última palavra, sua vitória vai chegar. Deus vai fazer chegar sobre a sua vida. Você vai ver o mover de Deus sobre a sua vida. E aquilo que acontecerá, e nada e nem ninguém poderá impedir. Você verá de uma forma muito clara a acentuação de Deus diante dos episódios da sua vida. E tudo que acontecerá em amor, por amor a ti. E você saberá que a todo custo e momento Ele se posiciona por você, em teu favor, e acontecerá o que já está decretado sobre você. Então não ceda, não ceda, não ceda. A batalha pode estar grande, mas você não vai ceder. Escuta, poder para curar, não ceda. Poder para quebrar todas as cadeias. Deus não deu ainda a última palavra. Quando Ele der, o céu vai se abrir. Quando Ele der a paz, vai te acalmar. Quando Ele der a última palavra, sua vitória vai chegar. Quando Ele der, o céu vai se abrir. Quando Ele der a paz, vai te acalmar. Quando Ele der a última palavra, sua vitória vai chegar. Sua vitória vai chegar. E se você crê, ela vai chegar agora, expressamente nesse mês ainda de março. E você vai contemplar a manifestação de Deus, cuidando de detalhes tão certos, tão sólidos por você. Amém? Eu quero entrar na ministração dessa noite e eu quero, em nome de Jesus, que você frise bem essa passagem bíblica que eu vou colocar agora. Ela está descrita expressamente em 2 Samuel, versículo 23 e versículo 12. Gustavo, você vai falar sobre o que hoje? Hoje eu vou falar sobre Samá. Eu não sei se você já escutou esse nome na Bíblia Sagrada. Samá é o nome do personagem bíblico. O homem de Deus, levantado por Deus em um processo interno muito difícil, com muito conflito em Israel por conta dos filisteus. E ele foi levantado como um guerreiro de batalha. E sabe o que é o incrível? É que ele lutou pelo que era importante para ele. Muitos, quem sabem aqui, ainda não sabem quem é Samá. E é por essa razão que eu quero que você preste bastante atenção na ministração dessa noite. A Bíblia nos fala em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 12, assim: mas Samá tomou a posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus.
O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Eu vou ler novamente para você entender. Não precisa você abrir a Bíblia agora, você vai ler depois em casa, tá bom? 2 Samuel, capítulo 23, versículo 12, diz assim: Mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a, derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Não sei se você já escutou sobre Samar, mas eu vou falar agora para você entender quem era ele. Samar era literalmente um guerreiro de guerra, batalha. E ele lutava também contra os filisteus e todas as atrocidades que aconteciam em Israel. E nesse processo ainda, onde existia muita guerra e onde imperava muito o processo dos filisteus, diminuindo o povo de Israel, tomando as suas colheitas, diminuindo suas famílias, levando muitos como escravos, muitos eram mortos pela espada. E existiam diversos processos para tentar minimizar esses efeitos dos filisteus contra os filhos de Israel. E sabe qual era um dos processos feitos contra os filhos de Israel, que os filisteus faziam? Era o seguinte: nós não vamos matar as tuas esposas, não vamos levar os teus filhos, se vocês, de toda a colheita e tudo que vocês têm, uma certa porcentagem fica pra gente. Se isso acontecer de tempos em tempos, a gente permite que vocês continuem vivendo, vocês podem progredir com o resto, viver das esmolas, mas o que é imperado nosso, o que pertence a nós, vai continuar. E acabou. E assim, literalmente, se repercutia muito esse processo em toda Israel. E não era apenas em uma cidade circunvizinha, era em toda Israel. E esse processo era um processo de opressão, de medo e de calamidade, trazia um desassossego muito grande, porque muitos guerreiros de Israel se dobravam para esse processo. Eles não queriam enfrentar os filisteus com seus poderes bélicos, com suas armas, com suas fortalezas. Então eles literalmente se adaptaram a viver dessa forma, a permitir que de tempos em tempos suas colheitas fossem roubadas, que todas as suas riquezas produzidas na agropecuária literalmente fossem tiradas. Eles estavam acostumados a serem roubados pelos filisteus, até que Samar, a Bíblia nos fala, se manifesta em apenas 2 versículos. A Bíblia não fala desse moço, desse jovem guerreiro em outras partes, apenas nessa parte que a gente leu. E a Bíblia fala que de tanto ele perceber que aquilo acontecia diretamente com Israel e era um conflito muito grande, ele se colocou em confronto geral contra mais de 600 filisteus para defender aquilo que ele acreditava que não poderia mais ser roubado, que ele acreditava que não poderia ser tirado. Gustavo, o que você está querendo dizer com isso? Eu vou tentar agora trazer uma conjectura para a sua vida, para os episódios do seu cotidiano, para o que você está passando hoje, agora, e numa base conjecturada você vai entender melhor o que eu estou querendo te dizer. A Bíblia fala que Samar, ele lutou para que os filisteus não roubassem as plantações de lentilhas. E naquela época, as lentilhas tinham um valor muito, muito pequeno. Era um valor pequeniníssimo, não era nem expressivo. Ninguém queria dificultar os processos para confrontar os filisteus. Se eles queriam pegar as lentilhas para literalmente colocar nos seus ingredientes, nos seus pratos típicos da época, eles poderiam pegar, eles poderiam fazer o que quisessem. Só que de tanto isso acontecer, muitos desses guerreiros de Israel se permitiam ser dobrados para os filisteus, permitiam que os filisteus roubassem todos os tipos de plantações que queria. Mas aquele homem, Samar, lutou por algo muito pequeno aos olhos de muitos. Ele lutou por algo muito pequeno, ao ponto de amigos ao seu redor falarem: você vai realmente enfrentar os filisteus por causa de plantações de lentilhas? Ah, Samar, você vai enfrentar os filisteus só por causa de lentilhas? Deixa eles levarem isso. Só que de tanto
tanto acontecer isso, de tanto diante dos olhos de Samar acontecer essa roubalheira e sempre Israel ficar com o pior, ele decidiu que a partir daquele dia ele enfrentaria todos os filisteus, nem que fosse sozinho, mas ele não ia deixar que aquelas lentilhas, que aquelas plantações de lentilhas fossem roubadas pelos filisteus. Gustavo, o que você está querendo dizer? Você vai prestar atenção agora e vai entender o que eu estou te dizendo. Por muitas vezes na sua vida acontece algo muito parecido também. Em diversos episódios, a sua guerra e a sua guerra, a sua batalha e a sua batalha, a sua luta e a sua luta é sua. Não é de mais ninguém. As pessoas não vão comprar a tua guerra. Elas não vão chegar apoiando você e acreditando que isso é o melhor para você. Quem sabe, aos olhos de algumas pessoas, o que você está lutando é raquítico, é minúsculo. Você nem deveria mais estar lutando por isso. Quem sabe, aos olhos de muitos, isso aí, enfatizando tanto, que você tem enfatizado tanto na sua vida, tem lutado tanto, tem chorado tanto, e aos olhos de alguém, até de um familiar, isso daí não é nada, não representa nada. É por isso que existem pessoas que podem ser da família, podem ser da igreja, podem estar no seu cotidiano, pode ser até um melhor amigo, mas eles não vão entender o seu processo de guerra, eles não entenderão os seus processos de temores, de luta, de batalha, eles não vão comprar a sua guerra, eles não vão estar com você no momento do vamos ver, pelo contrário, vão jogar a toalha e vão deixar você resolver por conta própria. Só que isso não é para você se entristecer. Existem processos em sua vida que a autodeterminação tomará de conta a partir do ponto e no exato momento em que você define isso diante de Deus. E uma definição lançada diante de Deus gera no mundo espiritual, gera diante de você aquilo que é preciso para que você tome conta a partir desse momento de uma potencialização que vem de Deus, de algo que vem expansivamente em Deus para a sua vida. Não é um caráter de urgência para que aconteça, mas é uma preparação certa e direta que Deus dará a quem tem coragem de ultrapassar todo o sentimento de medo, de incerteza, de incapacidade, de inferioridade, todos os sentimentos negativos, todo o insucesso gerado ao decorrer dos tempos, para realmente enfrentar as suas batalhas, enfrentar as suas dores, enfrentar os seus dilemas, continuar acreditando que você não precisa de um exército ao seu redor, não precisa de pessoas te apoiando ou te encorajando o tempo todo. Vai existir um processo determinado em Deus, que nesse processo determinado por Ele, é só você e Ele, é só você e Deus, e nunca, jamais será a minoria, você sempre será a maioria, quando de forma tão radical, você coloca diante de Deus a certeza exata, estupenda, de que tudo que você está fazendo para Ele e acreditando na palavra que foi dita ao teu respeito, não gerará mais divergências, mas pelo contrário, uma força enorme que vem da parte dEle, um mover extraordinário que surge da forma dEle, na vontade dEle, virá sobre você, porque você também tem que ser um reagente de milagres. Sabe o que é ser reagente de milagres? É você não se conformar com as coisas do jeito que elas estão, não ter um sentimento de conformismo e de formalismo. O problema de muitas pessoas é que elas estão interagindo com o conformismo, com o formalismo, em aceitar tudo do jeito que está, em deixar que as suas vidas, seu tempo, sua história, sua família, tudo sejam roubado, tudo seja saqueado, e aos poucos o inimigo vai tentando tirar aquilo que de tão precioso o Senhor te entregou, e ali de pouquinho em pouquinho o adversário vai suplanteando, colocando tudo que é negativo para entristecer o seu coração, para desfazer palavras que foram ditas, processos que foram assistidos em Deus. É por isso que eu vou nesse momento mais uma vez analisar e acentuar para você que tudo que você está vivendo agora não está
interligado ao que alguém já viveu, ao que alguém já passou, ou o que alguém pode fazer por você, está tão característico, está tão interligado à sua pessoa, está tão ligado à individualidade do que você é, o que Deus fará para mover o extraordinário e te surpreender no meio de uma situação trágica, difícil, aonde você não tem apoio, aonde você não tem sustentabilidade, mas não importa. A palavra que saiu da boca de Deus ao teu respeito é essa palavra que basta para você continuar prosseguindo. A palavra que saiu da boca de Deus ao teu respeito é a palavra que basta para você continuar lutando e acreditando. A promessa que foi feita tempos atrás diante de você é essa promessa que interliga você a um fator inimaginável, que vai além da sua imaginação. O que Deus fará diante de sua vida e interligará em processos reais diante da sua história, mostrará claramente que Ele é o Deus em abundância para fazer muito além do que já está liquidado, muito além do que está diminuído, muito além do que não está à vista dos teus olhos, mas Ele fará por você, porque Ele sabe expressamente como trabalhar de forma minuciosa por aquilo que você precisa viver. Então seja um reagente nessa situação, não reaja da forma ou nas circunstâncias que tudo se mostra, não vá com a multidão, não vá por conselhos, siga a voz do Espírito, aquilo que já está dito, aquilo que já está planejado, aquilo que já está arquitetado, se interligará diante de você, a curto ou a longo prazo, mas você viverá o seu milagre e receberá em Deus a força para você alcançar e vencer as suas batalhas. Quem sabe não é importante para muitas pessoas. Quem sabe o dilema que você está seguindo, para muitos aí não é nada. Quem sabe não estão dando o devido valor para as guerras, para as lágrimas derramadas. Mas isso é algo individual. Quando você entende que esse processo não requer de fulano ou de cicrano, e sim de você, aí você toma o assento principal. Você permite que toda a governamentalidade da sua mente seja dirigida pelo Espírito Santo. Sabe por que Samar decidiu enfrentar todos os filisteus que estavam preparados para literalmente, no finalzinho da tarde, recolher todas as colheitas de lentilhas e levar com eles? É porque literalmente, expressamente, a sua governamentalidade mental e emocional estava naquele curto prazo sendo dirigida por Deus. Se ele tivesse pensado de forma natural, se ele tivesse analisado tudo na sua matemática, ele teria corrido como os outros soldados, como os outros guerreiros. Ele teria deixado tudo ali para que mais uma vez os filisteus roubassem tudo, mas ele decidiu fazer diferente. Ele sozinho enfrentou mais de 600 filisteus. Ele decidiu fazer isso não apenas pelo nome que carregava, não apenas pelo histórico de dor, de decepção e de luta que os filhos de Israel estavam passando, mas porque ele sabia e tinha certeza que o Deus de Israel estaria com ele no meio da batalha. Existe uma grande diferença entre alguém que luta sozinho as suas guerras e alguém que sabe expressamente que Deus já pontuou e deu um sinal verde para ele avançar, para ela avançar no meio da batalha. Uma das coisas mais características na Bíblia Sagrada é que em nenhum momento ele pediu para o seu povo retroceder. Sempre o Senhor pediu para o seu povo avançar, seja em números, seja na individualidade. Deus nunca deu um parecer de covardia na Bíblia Sagrada. Ele nunca deu um parecer de instabilidade moral, de conceitual, emocional, mental. Não, sempre foi para ir avante, sempre foi para seguir adiante, marchando no meio da guerra, marchando no meio da tempestade. Existem processos ligados a você, e eu quero que você entenda isso como uma forma muito clara, para deixar isso como uma ficha que cai, tá bom? Mesmo que esteja engolindo a seco tudo isso, mas que você entenda de uma vez por todas, Deus não está tirando de você força alguma, Deus não está ilimitando você, Deus não está limitando você, Deus não está a curto ou a longo prazo cansando você. Existe algo muito claro, e isso
gera experiência, gera maturidade. E quando você vence as suas batalhas, vence as suas guerras, você não precisa contar com o apoio moral, conceitual de ninguém, porque você sabe que Deus é a sua maior força e você vai alcançar o que ninguém está acreditando que você vai alcançar. A Bíblia nos fala que todos eles voltaram e só Samar ficou para lutar por algo tão pequeno. E sabe o que os soldados estavam falando, conjecturando a palavra? Ele está lutando por algo tão pequeno. Se fosse pelo menos um pé de manga, se fosse pelo menos uma plantação mais rica. Mas são lentilhas, e naquela época as lentilhas não tinham muito valor, como eu já expliquei para vocês. Era algo quase sem valor expresso. Então muitos ficaram criticando a posição de Samar, de entregar o seu próprio sangue aos filisteus, lutando por algo tão pequeno, por algo tão sem valor. Eu sempre costumo falar e vou dizer mais uma vez, as guerras que você enfrenta, elas são sem valor quase algum para alguém de fora. O que você enfrenta em alma, no coração e em mente, não tem valor substancial para alguém que assiste apenas. Só alguém que passa pelo que você passa, só alguém que sente na pele o que você está sentindo, poderia entender ou simplificar ou generalizar o que acontece com você. É por isso que eu sempre digo para muita gente, por favor, enfrenta a sua guerra, enfrenta a sua batalha, mas coloca só Deus adiante. A curto, a longo prazo, extensiva isso sobre você, numa neutralidade total, para que você não se veja neutralizada com os efeitos contrários, porque chega um momento em que você cansa de lutar só, cansa de batalhar só, e você precisa continuar sabendo o potencial valor do seu sonho. Às vezes você luta por um casamento que até mesmo você olha e diz, por que eu estou lutando por isso? Porque eu estou batalhando por uma coisa que não tem nem efeito. Às vezes você luta por uma filha, por um filho que no insabor solta palavras amargas. Quem sabe você está lutando por um trabalho, por um emprego, e você está ali sendo humilhado. A porta ainda nem se abriu. Quem sabe muito longe você está assistindo um processo de saúde desacelerado, aonde você está tomando medicações, e você está lutando ali dizendo quando isso vai acabar, quando isso vai passar. Existem valores tão expressivos para você. É por isso que eu sempre digo, você não vence porque a maior opinião e o conselho geral de uma família, de um ministério, de apoiadores do seu sucesso estão te aplaudindo e dizendo vá. Você vai vencer quando todas as contrariedades e tudo ainda se colocar como contrário e você continuar acreditando que Deus falou e Ele vai cumprir. De quebrar Brenda Sebre, o Senhor me mostra uma mulher, e para você hoje o dia foi difícil, foi um dia de tristeza. Hoje foi um dia que você olhou assim, nossa, e Deus manda eu te dizer, você só precisa de mim para vencer. Você só precisa de mim para conquistar o que é preciso. Samar, quando enfrentou os filisteus, eles não eram 10, nem 20, nem 30, nem 100, nem 200, nem 300. Eles eram 600 homens, mais de 600 homens, lutando contra apenas um homem. E sabe o que a Bíblia nos fala? A gente acabou de ler. E isso é a diferença da guerra e da luta de Samar. Quando ele enfrentou todos aqueles homens que vieram contra ele, com força e com poder bélico e com tudo que aparentemente estavam sobre eles, a Bíblia nos fala claramente no versículo 12, que eles conseguiram vencer pela força do Senhor que veio sobre Samar. Existem guerras que você está vivendo, que você não está passando sozinha. Existem batalhas que você está agora guerreando, que você não está lutando sozinho. A mão de Deus está te dando força. Existem continuidades na sua vida que só serão continuidades porque até hoje existe você lutando em um ideal e acreditando no que Deus pode mover diante da sua história, diante da sua vida. E eu posso dizer isso de uma forma muito clara para você. Você pode olhar em volta e
dizer, não dá, eu acho que não acontece, eu acho que não pode mover, eu já estou tão indiferente ao processo, eu estou tão negativo a tudo isso, eu acho que eu só tenho que continuar vivendo, Gustavo, e acabou. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia nos diz na parte B do versículo, em 2 Samuel capítulo 12, escuta só, a Bíblia nos fala claramente que o Senhor veio sobre Samar com um grande efetuar de livramento. Sabe o que isso quer dizer? É que Samar, ele realmente iria morrer. Realmente Samar iria morrer. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 12. A Bíblia fala que o Senhor veio sobre Samar e efetuou um grande livramento na hora da batalha. Sabe o que isso quer dizer? O poder bélico e as armas dos filisteus acabariam com aquele soldado chamado Samar. Era na logística, era claro que ele morreria. É por isso que todo mundo fugiu e disse, ele está derramando sangue por algo tão pequeno, ele está derramando sangue por algo inútil, nem vale a pena, se eu fosse ele, nem lutaria por isso, eu não vou lutar por isso, eu vou sair fora daqui. E todo mundo foi embora e deixou Samar sozinho. E sabe o que aconteceu com ele? Ele continuou vivo, e a força de Deus veio sobre Samar. E ele, com a pequeníssima arma que tinha sobre as mãos, sobre a espada e o domínio que tinha sobre as suas mãos, ele conseguiu, através da força de Deus, vencer mais de 600 filisteus. Você está se achando pequena, sem valor? Samar nunca foi mencionado em nenhum outro episódio. A força de Samar só foi vista através da coragem que ele teve. A força de Samar e a desenvoltura dele só aconteceu porque ele tomou uma decisão. Ele tomou as rédeas do que era preciso. Enquanto você não toma as rédeas, você sempre vai se achar uma pessoa minúscula. Enquanto você não enfrentar o problema às caras, de frente, o inimigo sempre vai distorcer verdades. O adversário usará até pessoas, usará familiares, usará circunstâncias para dizer, você é fraca, você é fraco, você não consegue sozinha, você não consegue sozinho. A Bíblia não fala em nenhuma outra parte o nome de Samar. Mas naquele momento, derrotando mais de 600 filisteus, Samar conseguiu chamar a atenção de muitos dos soldados e guerreiros daquela época. A Bíblia nos fala isso claramente em 2 Samuel, eu estou falando para você, capítulo 23, versículo 12, se efetuou um grande livramento. Sabe o que isso quer dizer? Deus sabe que existem batalhas que acabariam com você. Ele sabe. Deus sabe que se você for grande que você está passando, uma luta tão grande que você está vivendo, ele sabe que você literalmente se estagnaria, morreria, acabaria. O processo seria nítido em um 0-0, ou 0-2, 0-3, 0-4, e você com um 0 ali bem grande. Mas vai se efetuar o livramento de Deus. Vai se efetuar o livramento de Deus sobre você. E aquilo que acontecerá diante da tua vida, moverá você para o extraordinário que vai acontecer. Vai acontecer. Mas sabe por que aconteceu com Samar? Porque ele foi adiante, mesmo nas possibilidades e nas circunstâncias mais distantes. Sabe por que veio o livramento sobre Samar? Porque ele teve a coragem de dizer, vocês podem voltar, recuar, mas eu não vou desistir. Vocês podem voltar atrás, vocês podem ficar aí, à beira do caminho, à margem de tudo, mas eu vou ter coragem. E Deus sempre está com as corajosas e os corajosos. Eu não estou falando de alguém que luta contra o mundo, eu estou dizendo que é alguém que luta contra o que é espiritual, para permanecer com Deus. Porque se você vencer no espiritual, você vence em qualquer área da sua vida. Se você vencer em Deus as maiores batalhas que você está vivenciando, você vai entender que não existe outra alternativa a não ser ir adiante, mesmo diante da dor, mesmo do processo de distância, de distanciamento, de rasura, de medo, de incredulidade, de impaciência, de inconstância, de fragilidade, de frieza espiritual. E ali você se posiciona, não porque você é a pessoa forte que aguenta tudo e está suportando tudo, não, é porque existe algo muito maior, centralizado no meio da dor,
centralizado no meio da instabilidade moral, psicológica, mental, familiar, porque você colocou Deus acima de todo o processo, e Deus interliga para essa pessoa que coloca ele diante de todo e qualquer generalizado processo, a manifestação do que ele pode fazer. Então haverá um livramento de Deus, um livramento muito claro sobre você, um livramento muito direto sobre a sua vida. Isso moverá certamente a manifestação de Deus, acentuada em um novo episódio, aonde pode vir todas as guerras, mas você está dentro do globo de proteção. Você está protegido e protegido por Deus. A única coisa que Ele quer ver de você é a ação. Então você precisa agir, precisa acreditar, precisa continuar acreditando. Essa transmissão ao vivo já vai ser encerrada, porque literalmente o tempo está bem corrido aqui para mim. Mas deixa eu te falar uma coisa, antes de eu encerrar. Eu estou aqui frisando para você a história de Samar. Ele enfrentou os filisteus, mais de 600 filisteus que iam roubar as colheitas de lentilhas. E ele decidiu fazer isso quando ninguém acreditava. Quando todo mundo dizia, isso é muito pouco, eu não vou lutar por isso. Deixa eles levarem esse negócio aí, não tem nem valor. Não tinha valor para os outros, mas tinha valor para Samar. Quando você sabe o que é realmente importante para ti, você não vai desistir. Você pode até em concordância olhar em volta e dizer, isso daí parece tão pouco, mas eu amo isso, eu quero isso, eu luto por isso, é o meu sonho, é o meu desejo, é a minha ação, é a intenção do meu coração. E você luta, mesmo que você não tenha o capacitativo, não tenha o poder bélico imperativo, mesmo que as forças ao redor se mostrem tão mais fortes do que você. E olha só, no meio de tantas batalhas épicas, que tantos já ganharam e venceram, quem sabe você é muito nova, muito novo nessa batalha tão grande. Quem sabe você se sente inexperiente, por estar tentando vencer uma batalha que aparentemente é só fracasso. Mas o Espírito de vida enche os meus lábios nesse momento para te dizer, você vai na força e na coragem. E eu entro atuando e efetuando o meu livramento por você. Você vai na força e na coragem, e eu efetuo o meu grande livramento. Na hora que você pensar, e todos pensarem que vai morrer e perecer, porque tudo é muito grande, é muito abalável contra você, eu efetuo o meu livramento diante da tua vida. Eu estou todo arrepiado. Eu comecei essa live aqui agora, gente, arrepiado o tempo inteiro, sentindo Deus usando os meus lábios numa linguística muito clara, muito eficiente, muito direta. Sabe o que isso quer dizer? Deus está falando para você. Tudo pode ser decoblebada, sebra, desistência, dor, medo, rasuras, mas eu estou com você, fazendo muito além do que está em você, diante de você, e efetuarei o meu milagre e o meu diferencial na sua vida. Você crê nisso? Você vai orar hoje, quando você dormir, pedindo coragem, dizendo, Senhor, eu não vou desistir. Senhor, mas parece que não tem valor para ninguém, só para mim. Não tem nem valor por quem eu estou lutando. Às vezes você enfrenta uma guerra lutando por alguém, e a pessoa nem sequer reconhece que você está lutando por ela, lutando por isso. Quem sabe a família não reconhece aonde você pode chegar. As circunstâncias mostram que você luta uma guerra que parece invencível. Mas o Deus vivo usa os meus lábios para te dizer, você vai com a coragem, continua insistindo, e eu vou efetuar o meu livramento para te fazer vencer aquilo que aparentemente é impossível diante dos seus olhos. Você crê nisso? Então, quando você hoje for dormir, você vai pedir ao Senhor para te dar coragem e força. Você vai pedir ao Senhor para te dar força no meio da guerra, no meio da batalha, no meio da luta que você está vivendo, no meio das circunstâncias mais distantes, desastrosas, desatenciosas. Deus fará por você. Amém? Eu quero encerrar orando pela sua vida rapidamente, porque aqui o tempo está corrido, mas eu vou lhe dizer só uma coisa agora, antes de encerrar. Não para. Não desista. Mesmo que alguém diga que não dá, que você é pequena, que você não pode, ou até mesmo a sua própria carne diga, você não vai conseguir. Você não tem capacidade. Você não tem. Mas o Deus vivo, na hora da batalha e da guerra que você está vivendo, efetuará o livramento dele. E você vai vencer essa grande batalha, que ninguém pode dar valor,
As pessoas podem nem dar valor para isso, mas o Senhor Deus sabe o nítido valor que tudo isso tem para você. Um valor antigo, uma batalha antiga, uma guerra que nesse ano ainda será realmente vencida, conquistada não por você, mas pela força de Deus, porque você não desistiu dessa batalha. Senhor, eu profetizo, antes de encerrar essa live, que essa pessoa viverá um processo tão lindo, tão profundo, e que como Samar, ele não vai desistir. E se alguém pensa que vai morrer, o Senhor vai efetuar o teu livramento. E na hora da coragem, do vamos ver, essa pessoa vai avançar e crescer. Em nome de Jesus está decretado. Que hoje, meu Pai, antes dela dormir, ela ore por força, por coragem. E quando ela dormir, que o teu anjo toque, que o teu espírito toque, que essa pessoa amanheça renovada, renovado. Eu profetizo isso. Labanda e cobre a sebra, eu vejo sobre a vida de uma pessoa aqui, que 4 horas da manhã, o Senhor vai te tocar. O Espírito dele vai te tocar e vai te dar força. Você vai amanhecer melhor e vai testemunhar logo amanhã o que vai acontecer. Vai testemunhar logo amanhã o que vai acontecer antes das 5 horas da tarde. Por amor a ti. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Live um pouquinho mais curta hoje. Um beijo no seu coração. Amanhã aqui em Fortaleza nós temos Oficina da Alma com o nosso estudo no segundo episódio sobre Apocalipse. São 3 terças-feiras consecutivas. Você que está em Fortaleza, é comigo, Oficina da Alma. Você não pode perder. Vem para o culto amanhã, Oficina da Alma, a partir das 19h30. É um culto lindo, cheio de Deus. E amanhã vai ser muito forte, porque está representando tudo que está acontecendo. Então vem comigo aqui em Fortaleza, na Oficina da Alma, amanhã, a partir das 19h30. Você que já me acompanha sempre, um beijo no coração. Eu prometo não sumir. Hoje eu vou dar muito as caras nessa semana aqui nos nossos stories. Vou dar muito as caras aqui. Eu prometo isso. Tenho certeza que eu vou fazer isso para a honra e para a glória de Deus. Um beijo no seu coração. As lives vão estar disponíveis no YouTube, em nome de Jesus, amanhã. E essa live aqui, ó, ela merece ser reprisada. Porque parecia que eu tava, entendeu? Soltando muito aqui ao mesmo tempo. Muita coisa foi dita, que até em raciocínio lógico, eu aqui olhando e dizendo, meu Deus, o Senhor está me usando tremendamente na linguística aqui, no falar. Então é uma live que precisa ser reprisada na sua vida. Você precisa assistir de novo essa live, sim, tá bom? Vai falar muito ao seu coração. Um beijo, Deus abençoe muito. Eu amo a sua vida, receba do que vem da parte de Deus. Foi para você, eu não tenho dúvidas. Deus te abençoe muito. Amém, amém.